faz parte do programa das Oficinas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. O meu nome é Marta Castella, a oficina que eu irei ministrar hoje é a contação de histórias e o nome do projeto Quero Te Contar. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aula e espero que vocês estejam gostando da oficina de contação de histórias. Já estou aqui no cenário para a apresentação de duas histórias. Hoje eu trouxe os acessórios e os objetos que eu irei utilizar nas histórias. E por coincidência, as histórias de hoje vai ser a história de vovós, isso mesmo. São histórias bem bacanas e além disso, eu trouxe aqui uma amiga, a fantoche Frida, que também vai contar histórias, né? Da maneira dela, né? Um pouco esquecida, mas a gente ajuda, a gente dá uma forcinha. Daqui a pouco ela vai se apresentar. Bom, pessoal, o que eu venho falando, né, durante os vídeos sobre os objetos, acessórios e montagem de cenário para a apresentação, né, da história. E como eu já disse e repito, para contar uma história não precisa ter segredo nenhum, é só vocês terem uma boa dicção, né, gostar de ler e usar a imaginação, se divertir com os personagens. Este é o objetivo da oficina, é se divertir, criar, né? E pegar estas sugestões, estas opções para vocês montarem aí no espaço de vocês, seja do tamanho que for, um cantinho para a contação de histórias. É claro que existem muitas opções, principalmente pesquisas em internet, uma variedade de histórias, né, de livros, muitos bons, né, para ler, histórias magníficas. Além disso também muitas opções de recortes para confeccionar um personagem. Inclusive eu trouxe um aqui, eu montei na aula anterior, que é esse sapinho aqui, com essa boca enorme, que eu acho muito bacana, que eu também, né, pessoal, eu faço minhas pesquisas, né, na internet, e eu achei muito legal este sapo aqui, que além dele compor o cenário da história, ele ser um personagem também, vira uma brincadeira. Com este bocão aqui, ó, você pode brincar de acertar aí o alvo com uma bolinha, pode até fazer uma competição, né? Formar equipes ou até mesmo em dupla. Olha só que bacana. Tem várias sugestões, né, na internet, só que o que eu quero dar uma dica aí para vocês é que nessas opções, nessas escolhas que vocês fizerem para montar a história de vocês, procurem colocar algum detalhe de vocês, por exemplo, algo que vocês gostem, seja o mínimo que for, certo? É uma cor que vocês gostam, é um detalhe, por exemplo, aí para as meninas é uma flor, para os meninos é uma gravata, algo colorido, sempre pensando no colorido, na alegria, né? Que isso é muito bom para quem está ouvindo a história, né? E também para quem está se apresentando, certo? Então vocês pensem direitinho nisso, nas escolhas aí que vocês forem fazer, escolham e depois vocês usem a imaginação, algum detalhe.
Se vocês não quiserem colocar nenhum detalhe, né, de vocês, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver, o que eu tenho aqui? Por exemplo, na história que eu fiz da escova de dente, né, da bruxinha da escova de dente, que era uma adaptação que a história falava sobre a aventura da bruxinha Kira, né, e sua vassoura de escova de dente. Tinha um castelo, vocês lembram? No castelo, falava sobre o dente, que ele era feito de dente. Então, o que eu fiz? Eu colei os dentes aqui. Isto foi uma ideia que eu tive para representar o castelo de dente. Mas eu poderia também falar do castelo de dente, mas não colocar o dente. Aí quem está ouvindo vai imaginar como seria um castelo de escova, desculpa, como seria um castelo com dentes. Imagine, dentes em todas as partes. Então, é uma forma também, não é necessário também vocês seguir certinho o que a história está falando. Vocês também podem brincar com a imaginação, né, de quem está assistindo, por exemplo. Então, esse é um exemplo que vocês podem fazer. Ah, mas por que vocês estão, né, aí na oficina falando sobre apresentação de contação de histórias? Porque vocês, eu estou convidando para fazer uma apresentação de contação de histórias. Isso mesmo, vocês vão escolher uma história. Pode ser uma história adaptada, pode ser uma fábula, pode ser uma história cantada, ou então pode ser até uma história em desenho. Imagine vocês fazerem um personagem igual revista em quadrinho. Olha que bacana. Quem gosta de desenhar, né? Está aí a opção. A música também aqui, né? O violão representando aqui a música também é ótimo, porque aí a história encanta mais ainda. Quem estiver aprendendo a tocar também pode aproveitar e exercitar durante a história, né? O violão, se estiver fazendo aulas de violão ou outro instrumento, aprendendo, né? Assim como eu. Se não tiver instrumento, não tem problema. Vocês podem cantar. Tem tantas cantigas, né? De músicas aí conhecidas que os nossos pais ouviam, que às vezes toca até na escola até hoje. Então vocês podem agregar também na história. Vocês podem também colocar o figurino representando o personagem. Olha que legal. Mas tem que representar o personagem, a história, porque o importante é você passar a história para nós, entendeu? Então, por exemplo, vocês escolhem aí, por exemplo, uma história, colocar um figurino, por exemplo, vocês podem colocar... tem muita história de sapo, né? Como eu estou falando do sapo aqui, colocar um figurino, né? Do sapo, fica muito legal também, porque tem várias histórias. Aí você faz uma ação que o personagem fazia, entendeu? Durante a história. Aí a criatividade é de vocês. Mas aí vocês me perguntam como que nós vamos fazer esta apresentação de história. Bom, vocês vão gravar um vídeo, certo? Um vídeo curto. Na verdade é o vídeo no tempo da história. Vocês podem
falar o nome de vocês, né? E em seguida começar a história, certo? E este vídeo, depois vocês irão nos enviar o vídeo, a foto, né? Enfim, nós vamos conversando durante a oficina, porque essa apresentação vai acontecer no final da oficina, certo? Bom, nós vamos começar a história, né? Estou aqui com a Frida, certo? E ela vai conversar um pouquinho com vocês, certo? Certo! Eu me chamo Frida, gosto muito de história e gosto muito de contar, é verdade. E eu trouxe uma história, uma fábula. Ai, ela trouxe uma fábula. Você trouxe uma fábula? Ai, que legal! E qual o nome da história? O nome da história é Chapeuzinho Vermelho. Ah, o Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, gostei. É uma ótima escolha, né? E para esta apresentação da Chapeuzinho Vermelho, você trouxe algum acessório, figurino? Figurino? Figurino. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, ela usa uma capa, né? Com um capuz vermelho. É legal. Aí você compõe um personagem. É verdade, mas mas o que foi? Você tá chorando? Estou sim, é porque eu não trouxe nada. Não, calma, Frida, calma. Nós vamos te ajudar, né, a compor essa história da Chapeuzinho Vermelho. Se não tem o figurino, não tem problema. Vamos ver alguma coisa aqui na oficina, certo? Certo! Então vamos ver. Vermelho nós temos o cenário, né, que é vermelho aqui, mas não dá certo. Olha só! O chapéu! Isso! Nós vamos utilizar o chapéu para contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Então vamos lá começar? Vamos sim! Ai, gostei! Só que nós vamos fazer de uma forma diferente, tá bom, Frida? Eu conto a história, você escolheu uma ótima fábula, né? Que é a Chapeuzinho Vermelho. Então você vai ficar sentadinha aqui, tá? E aí vai assistir aqui a apresentação da história. Sabe por quê? Tá tudo pronto aí? Porque vamos nos preparar que a história vai começar. É hora do Quero Te Contar. Era uma vez uma menina, uma linda menina, com seus cachinhos dourados e seus olhos escuros, pretos, lindos os olhos. E ela vivia com sua mãe lá na aldeia, né? Morando lá com a sua mãe, ela ajudava ela, principalmente a fazer compras. A menina, ela ia sempre no centro lá da aldeia, que se chama cidade, né? Fazer compras. E um belo dia, a sua mãe fez uma capa com um capuz, né? Para a linda menina. E aí, quando a menina vestiu, ela adorou a capa e não tirou mais. Então, todas as vezes que ela ia para a cidade, ela colocava o capuz vermelho. E aí, todos lá da aldeia começaram a chamar a linda menina de Chapeuzinho Vermelho. E aí, um belo dia, a sua mãe chegou, né, para Chapeuzinho Vermelho e disse assim: Chapeuzinho Vermelho, minha filha, você precisa ir na casa da sua vovó. Hoje eu não vou poder ir com você, que eu estou com muito trabalho, mas você vai levar as cestas
para a vovó. Na verdade, a cesta tinha doces, tinha queijo, leite, pão, geleia, alimentos, porque a vovó ela estava doente. E aí, a Chapeuzinho Vermelho colocou o seu capuz e disse: "Está bem, mamãe, eu vou até a casa da vovó." Mas a mãe da Chapeuzinho, ela fez uma recomendação: não pare no caminho e não converse com estranhos enquanto estiver indo para a casa da vovó. E aí, a Chapeuzinho Vermelho ouviu o que a sua mãe disse e foi seguindo o seu caminho. Só que a Chapeuzinho Vermelho não percebia que na floresta morava um lobo. E na casa da vovó eram dois caminhos. Um ia por dentro da floresta e o outro ia por fora, que era pela cidade, ali pela aldeia. E então ela resolveu ir pela floresta, porque lá tinha os pássaros, os cantos dos pássaros, tinha borboletas, tinha muitas coisas lindas que ela gostava de ver. E aí ela pensou: eu vou pegar algumas flores para levar também para a vovó. E aí ela começou a escolher as flores, que tinha de várias cores. Só que ela não imaginava que de repente surgiu o lobo. E ela continuou pegando as flores, mas o lobo olhou bem para a Chapeuzinho, mas ele estava muito faminto, pois ele não comia há dias. E então ele fez uma pergunta para a Chapeuzinho: "Chapeuzinho Vermelho, é o seu nome?" Aí a Chapeuzinho disse: "Mas como você sabe meu nome?" É porque eu ouvi alguém te chamando. Mas o que é isso aí na sua mão?" Aí a Chapeuzinho explicou: "É uma cesta e eu estou levando para a minha vovozinha, que ela está muito doente. Aqui na cesta tem pão, tem leite, geleia, doces. E tem também queijo." E aí o lobo: "Você vai levar para sua vovó? Ela mora onde, hein?" Aí a Chapeuzinho explicou aonde era a casa da vovó, o caminho que ela ia seguir. E aí o lobo, olhando bem para Chapeuzinho, a boca cheia de água, e aí ele olhou em volta, tinha uns lenhadores cortando árvores, e aí ele resolveu ficar calmo e pensou melhor: "Vou até a casa da vovó." E aí ele fez uma aposta com a Chapeuzinho: "Vamos ver quem chega primeiro?" E aí ele escolheu o caminho mais fácil, por fora da floresta. E a Chapeuzinho foi por dentro da floresta, foi parando aqui, parando ali, pegando uma florzinha aqui, outra ali, olhando as borboletas. Nisso o lobo já tinha chegado na casa da vovó. Aí a porta estava encostada e o lobo bateu. E logo lá dentro, com a voz fraquinha, respondeu: "Quem é?" O lobo disse: "Sou eu, vovó, a Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe doces, uma cesta de doces, pão, geleia, queijo, leite para você, vovozinha." Ela: "Ai, minha querida." Ela estava muito fraca, a vovozinha, ela não conseguia nem levantar para abrir a porta. Aí ela pediu para o lobo, disfarçado de Chapeuzinho, entrar. "Pode entrar, minha netinha." Aí o lobo entrou e deu um pulo na cama e uau!
Rapidamente, ele entrou embaixo das cobertas e colocou o vestido e a touca da vovó. E aí o Chapeuzinho Vermelho veio passeando, veio pulando, saltitando. E aí, finalmente, né, chegou na casa da vovozinha. Nossa, como ela demorou, né, de chegar. Pois é, ela pegou o caminho longo e aí ela viu que a porta estava meio aberta, mas mesmo assim ela bateu. Vovozinha, sou eu, estou entrando. Quando ela pôs a cara na porta, ela viu aquela coisa gigantesca com as orelhas grandes na cama da vovó, mas mesmo assim ela foi se aproximando, né? E aí quando ela chegou lá, ela, vovó, minha netinha, nossa vovó, que olhos grandes você tem. Aí ela falou, é para te ver melhor. E ela achando a voz da vovó um pouco estranha. E aí ela pegou e disse, vovó, eu trouxe essa cesta com alimentos. Aqui tem pão, leite, tem doces, tem queijo, geleia. Ai, que delícia! Põe ali em cima do armário, falou o lobo, se achando esperto. E aí ela colocou lá e continuou a perguntar para o lobo, por que você está com essas orelhas tão grandes, vovó? Ah, é para poder te escutar melhor. Ai, minha filha, eu estou com muito frio. E aí ela foi tentar cobrir o lobo. Aí o lobo falou para ela, chegue mais perto. Aí a Chapeuzinho chegou perto e aí ele abriu aquele bocão. Ela, nossa, vovó, que dentes enormes você tem. É para te comer melhor. Comeu a Chapeuzinho Vermelho. Ah, agora o lobo estava satisfeito. Pegou, deitou na sua cama e foi tirar um cochilo. E enquanto isso, passando em frente à casa da vovó, um caçador. E aí ele escutou um ronco bem alto. Ele achou tão estranho aquilo, porque a vovozinha, ela estava doente sim, mas roncando daquele jeito. Aí o caçador resolveu ir lá, bater na casa da vovó. Ele viu que a porta estava aberta e achou estranho. Quando ele entrou, ele levou um susto, um baita de um susto, vendo aquele lobo enorme em cima da cama, com aquele barrigão que parecia uma bola gigante. Ah, é você, seu lobo, disse o caçador. Eu estava te procurando. Ah, mas agora eu vou te pegar. Agora acabou a festa. E aí, o caçador pegou a arma, mas ele achou estranho porque ele não estava vendo a vovó. E aí ele observou a barriga do lobo, gigante. Aí ele pensou, ah, você comeu a vovozinha. Você está com a vovozinha dentro da barriga. E aí ele resolveu pegar uma tesoura e começou a cortar a barriga do lobo. E o lobo estava meio sonolento ainda, dormindo, de tanto que estava com a barriga gigante. E aí apareceu uma capa vermelha. Ah, o caçador rapidamente começou a abrir a barriga do lobo. Eis que sai a Chapeuzinho Vermelho de dentro da barriga do lobo. E depois que a Chapeuzinho saiu, ela agradeceu o caçador e disse, precisa fazer outro corte, a minha vovó está lá dentro. E aí ele começou a cortar a barriga do lobo, um corte maior, e aí onde que saiu foi
A vovozinha, coitadinha, ela estava tão apertadinha lá dentro, e aí ela conseguiu sair, e aí o caçador conseguiu salvar as duas. Mas o caçador queria dar uma lição neste lobo. E aí foi onde a Chapeuzinho Vermelho teve a ideia de buscar umas pedras. E aí, quando chegou lá na floresta, ela pegou umas pedras perto do rio e voltou correndo para a casa da vovó e deu as pedras para o caçador. O caçador aproveitou que o lobo estava dormindo há muito tempo e já estava quase para acordar. Ele colocou as pedras na barriga do lobo, costurou a barriga do lobo e aí o lobo começou a acordar, se sentindo mal, pesado, com uma dor de barriga. Ele, nossa, eu acho que essa vovozinha não está me fazendo bem. E aí ele levantou, correndo, caindo, tropeçando com aquele peso na barriga e foi gritando para o meio da floresta e nunca mais apareceu. O lobo mal sumiu para sempre. Isso mesmo, ele sumiu. E aí a vovó, a Chapeuzinho Vermelho e o caçador ficou tão feliz que o lobo se deu mal. E aí logo depois chegou a mamãe da Chapeuzinho. E aí a Chapeuzinho pegou e disse: desculpa, mamãe, nunca mais eu vou conversar com estranhos. Eu vou ouvir o seu conselho. A Chapeuzinho aprendeu a lição. E aí todos ficaram felizes. Nossa, que história legal! A Chapeuzinho Vermelho. E o bacana é que a gente pode ir adaptando a história, né? Isso mesmo. A história é a mesma. Mas aí você vai criando os caminhos, né, da história. E é isso, pessoal. A história da Chapeuzinho Vermelho. Nós não tínhamos o figurino, mas eu ajudei aqui a amiga Frida, né, Frida? Isso, com chapéu. E vocês podem utilizar outros tipos de acessórios também em vermelho para representar a história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês podem também contar histórias que eu já contei para vocês, caso vocês gostem, né? Ou então vocês façam uma pesquisa de outras histórias, ou então de repente vocês até conhecem alguma história, né, que vocês costumam contar. Bom, a Frida vai se despedir porque vai ter uma outra história que eu quero contar, certo? Mas você vai lutar. E ela vai ficar aqui até o final da oficina, ela vai estar visitando aqui, certo? As nossas aulas. Então dá tchau. Tchau. Tchau pra vocês. Isso aí. Bom, a história que eu vou contar para vocês também é de vovó, né? E por coincidência também, comenta sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, mas não que eu vou contar novamente a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas vocês ouvindo, parece que tem tudo a ver, né? Com a primeira história que eu contei para vocês, a fábula, né, da Chapeuzinho Vermelho. A história chama-se A Coxa de Retalhos. E por coincidência, eu tenho uma coxa de retalhos e é bem bacana essa união dos tecidos aqui, um de cada cor, vai ficando tudo colorido, que este é o objetivo da nossa oficina, né? As cores. E a história, ela é do autor
Conceil Correia da Silva e Dinier Ribeiro Silva. As ilustrações de Semiramis Paterno. Eu verifiquei aqui o nome, que é um nome diferente, né? Então a gente tem que pronunciar. Mas enfim, a história que eu vou contar para vocês é a história de um menino. O nome dele é Felipe. Todos os finais de semana, Felipe ia para a casa da sua vovó. A vovó sabia fazer bolo de chocolate, brigadeiro, bala de coco, pão de queijo, tudo que Felipe gostava. A vovó, ela contava história, ela gostava muito de contar histórias. E ela contava histórias como ninguém. Ela fazia uma fala bem fininha, bem fraquinha, imitando a Chapeuzinho Vermelho. E também fazia uma fala forte, grossa, igual a do Lobo Mau. A vovó gostava muito, muito de, a cada visita de Felipe, contar uma história. E um belo dia, Felipe indo na casa da vovó, ele chegou lá, viu vários panos no chão, pedacinhos de panos, igual dessa coxa, espalhado pelo chão. Perto da vovó, onde ela trabalhava, que costumava fazer as suas costuras. E aí ele perguntou: vovó, o que é isso? Ah, Felipe, isso daí são retalhos. Retalhos? Isso, são retalhos de costuras que sobraram. Agora eu vou emendar esses retalhos e vou fazer uma coxa de retalhos. E aí, Felipe disse: ah, vovó, deixa eu te ajudar. A vovó concordou. Tudo bem, você pode me ajudar. Você vai pegar e separar os pedacinhos de retalhos. Felipe pegou todos os retalhos que estavam ali no chão e começou a separar de um por um. E aí ele começou a observar que cada retalho era diferente um do outro. Um era de bolinhas, bolinhas grandes, bolinha pequena. Outro retalho tinha listras, outro retalho era xadrez. E aí ele ia separando e perguntando para a vovó: olha, vovó, esse retalho de listras, esse retalho é igualzinho do meu pijama quando nós fomos lá para o sítio. E aí a vovó disse: é verdade, Felipe, eu fiz esse pijama quando todos nós fomos lá para o sítio e andamos a cavalo, comemos jaboticaba e o pé de jabuticabeira estava tão carregadinha. Aí o Felipe disse: nossa, vovó, aquelas férias foram deliciosas. E aí continuou separando, né, os tecidos, e aí ele encontrou o tecido xadrez. Olha, vovó, e esse xadrez? Aí ela disse: ah, esse tecido xadrez foi quando eu fiz uma camisa para você dar de presente para o seu pai. Ela: ai, que legal! E no dia a mamãe fez um jantar gostoso e convidou todo mundo. Aí a vovó disse: é verdade, seu pai ficou tão feliz, tão bonito na camisa. E aí o Felipe disse: foi todo mundo, foi o tio Paulo, foi o tio João, foi a tia Josefina, o Rex, até o cachorro, o Apolo. Um deles parece que fez xixi na cozinha e o outro sujeira lá no quintal. E a vovó lembrando do pai de Felipe na camisa. Nossa, como ele ficou lindo. Na hora de
pagar as velhinhas, ele ficou todo orgulhoso. Aí o Felipe disse, é verdade, mas também ele ficou muito bravo com os cachorros. Aí a vovó, olha Felipe, que eu encontrei o tecido cor-de-rosa. Esse tecido cor-de-rosa acho que foi quando a sua mãe foi numa festa de casamento. Sabe, Felipe, quando a sua mãe era pequena, eu fazia todas as roupas da sua mãe e fiz muitos vestidos. Eu fiz um bordado com a Branca de Neve e os 7 anões. A sua mãe gostou muito e ela perguntou por que eu não tinha feito a bruxa. E aí o Felipe separando os tecidos e ele encontrou um retalho azul. Aí ele olhou para o retalho e disse, olha esse, vovó, esse parece com a vovó Maria. Aí a vovó olhou, é verdade. E o Felipe disse, a vovó Maria, agora ela mora lá no céu, junto com o vovô e o meu cachorro. Aí a vovó começou a chorar. E aí o Felipe não entendeu. O que aconteceu, vovó? Por que você está assim? Está chorando? E a vovó respondeu, não, eu não estou chorando. Felipe disse, vovó, combinamos que nós seríamos sempre amigos. Conte para mim o que está acontecendo. Aí a vovó explicou. É saudade, Felipe. Saudades. É saudade das pessoas que a gente ama e foi embora para nunca mais voltar. E aí o Felipe perguntou, vovó, a saudade dói? Aí a vovó respondeu, dói. Dói quando lembramos das pessoas que nós amamos, que nós amou, que não está aqui mais com a gente, que está lá no céu. Mas tem outros tipos de saudades. Tem a saudade de uma viagem gostosa que fizemos. Temos saudades de amigos, de parentes. Essas são as saudades boas, as saudades que não doem. Aí o Felipe disse, vovó, eu acho que eu ainda não sei o que é saudade. E aí a vovó respondeu, a saudade a gente só entende quando a gente experimenta. E aí, passados dias, Felipe, na sua casa, chegou da escola e ele nem lembrava mais da coxa de retalhos. E aí, quando ele entrou em casa, a sua mãe disse, Felipe, tem uma surpresa no seu quarto, na sua cama. Quando o Felipe entrou, era a coxa de retalhos que estava na sua cama. Ele nem imaginava que a vovó estava fazendo a coxa para ele. E aí ele ficou todo feliz, debruçou em cima da cama, começou a acariciar a coxa e aí ele viu o retalho azul. E de repente ele começou a sentir uma coisa estranha no seu coração e aí ele pensou, eu quero ir na casa da vovó. Foi lá, pediu para a sua mãe. Aí a sua mãe levou lá na casa da vovó e ele chegou todo feliz, abraçando a vovó. Vovó. Ela, Felipe, parece que eu estava adivinhando que você vinha. Eu fiz um bolo de chocolate e brigadeiro. Aí o Felipe disse, ai vovó, e deu um abraço nela bem forte e disse, vovó, eu acho que agora eu já entendo o que é a saudade.
Então, a saudade, quando ela é boa, ela sempre está no nosso coração. Não é sobre ter